Quando você está escrevendo um texto, um livro ou alguma informação, você vai perceber que a escrita ela tem, ela é feita tanto de uma parte com o próprio escritor, que é aquela parte criativa, onde ele mesmo vai escrevendo, as ideias vão fluindo. Assim também como você tem a parte de executor, que é aquela parte lógica, aquela parte que você lê, que você relê o texto, que você vê a ortografia, que você vê aquelas partes, os parágrafos, essa é a parte do executor. E dentro dessa parte da criação de um livro, existem dois tipos de focos, que é o foco narrativo, que é a parte do narrador, né? Que é o foco narrativo. É sempre primeira, segunda ou terceira pessoa, isso vai depender de como é que o narrador vai querer usar. Então vamos entender um pouco melhor sobre esses focos narrativos. O narrador é aquele que está narrando a história, que está contando a história. Ele pode ser um narrador, ele pode ser apenas um observador, que está vendo ali a história sendo construída e ele vai surpreendendo assim, no decorrer da história que ele vai narrando, vai vendo outros fatos, que ele vai falando ali em terceira pessoa. Ele pode ser uma pessoa onisciente, aquela pessoa que ela sabe de tudo e não participa, só sabe de tudo lá e fica falando. Ele pode ser também um personagem que participa da história, que é o protagonista ou algum coadjuvante. Então isso vem a ser o narrador. O personagem em si, ele é a alma da história, aquela pessoa principal, aquela pessoa que vai estar levando a história ali do começo ao fim e que vai dar a vida para a história. O leitor é aquela pessoa que tem a experiência de ler. E um ponto interessante nessa parte é que você tem que aprender a se conectar com o leitor. Você tem que fazer com que o leitor ele goste daquilo. Você vai criando ali situações, coisas, curiosidades, gatilhos mentais que vai fazendo aquele leitor ele se interessar por aquele assunto. E o interessante é que você consegue isso quando você faz uma boa criação do seu avatar, do seu personagem, quando você coloca ali um enredo bacana, quando você coloca características físicas e psicológicas ali nele e faz ele cada vez mais ficar interessante para quem está lendo. Você vai conseguir criar um personagem forte quando ele é aquele personagem que ele tem emoção, que ele gera mudanças, que ele gera movimento, que ele às vezes começa de um jeito e já vai remodelando e vai melhorando, ou que ele tem algumas cartas na manga que vai fazendo gerar mais curiosidade. Então você tem que explorar todos esses temas. Pensa na hora de você fazer seu personagem, como que você pode fazer para que ele possa se tornar atrativo. E na hora que você for depois refazer ali, conferir novamente seu trabalho, você vai poder cada vez mais ir agregando informação. A gente vai até estudar um pouquinho sobre isso, mas eu só quero também antes passar uma informação para você, que é o seguinte: você vai começar já a contar a sua história. E quando você começar a contar ela, não tem problema se você começar a riscar e rabiscar, e você fez um texto grande e não deu nada certo, você rabisca, não tem problema. As primeiras histórias são sempre assim. Primeiro você vai pensando de um jeito, depois de reler, fala assim, não ficou legal. Não tem problema, pega um livro grande ali para você começar a contar a sua história ou o que você deseja passar, transmitir no livro. Vai riscando, vai rascunhando, vai colocando de lado ali a observação. E você pode ter certeza que no finalzinho você vai começando ali fazendo uma garimpada e seu livro vai ficar perfeito para o usuário final.